Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje, dia 19 de novembro, Plutão entra definitivamente em Aquário. Pessoal, hoje é o último dia em 250 anos, aproximadamente, que a gente vai ter o Plutão transitando em Capricórnio. Depois de hoje, gente, só na próxima encarnação, vocês estão entendendo? Que a gente está falando de um encerramento de um ciclo que mexe com a história, que mexe com a ancestralidade, com os nossos ancestrais, com as pessoas que vieram antes da gente, com o planeta, né? É interessante, pessoal, notar o seguinte: quando a gente fala desses planetas, por exemplo, Plutão e Netuno, Urano nem tanto, porque o Urano tem o seu retorno a cada 85 anos. Tem gente que vive essa quantidade de tempo, às vezes até mais, né? Mas já Netuno e Plutão, não é possível você viver o tanto de tempo que eles demoram para fazer a volta do zodíaco. Então, tem determinados momentos em que não há no planeta pessoas encarnadas com certos posicionamentos de Plutão e Netuno no mapa. Nós temos pessoas de todos os signos, pessoas com todos os ascendentes, os planetas pessoais, até Urano, eles podem estar em qualquer signo. Quando você tem Plutão e Netuno, determinados momentos não vai ter pessoas com Plutão e Netuno em determinados signos, porque não dá tempo. Hoje, o Plutão está entrando em Aquário. Não existe ninguém encarnado que tenha no seu mapa astral Plutão em Câncer, em Gêmeos ou em Touro. Plutão em Leão tem, mas já são pessoas bem velhinhas mesmo. Essa galera aí que faz centro trios, uns negócios assim. Para cá, não tem pessoas encarnadas com Plutão em Peixes, Plutão em Áries, não existe isso. E as pessoas que têm Plutão em Aquário começaram a encarnar agora. Então percebam, gente, que o nosso planeta ele vai mudando, né? As pessoas que vão nascendo, elas vão trabalhando junto, conforme vai passando de geração em geração, essa espiral do planeta geracional, ela vai sendo passada como se fosse um bastão. Então, tem determinados momentos em que esses planetas geracionais, eles vão estar desencadeando um determinado efeito, porque eles estão transitando em um determinado signo, e aí eu vou ter um conjunto de pessoas no planeta que vai ter determinados posicionamentos de Plutão e Netuno, só que outras energias, por exemplo, do Plutão em Áries, do Plutão em Touro, do Plutão em... elas não estão sendo trabalhadas agora, porque não tem ninguém no mundo que tenha esse... Já morreram. Então, assim, gente, percebe que quando a gente fala desses planetas, a gente está falando de uma coisa que é muito lerda, uma coisa que é lenta. Não é porque hoje, né, dia 19 de novembro de 2024, Plutão entra em definitivo em Aquário, que amanhã o mundo já vai ser diferente. Tá? Então, hoje é um dia extremamente importante para a astrologia. A gente está sentindo algumas mudanças no nosso corpo, porque a gente está no ápice dessa transição de energia, mas as transformações a longo prazo para o nosso planeta, elas não vão acontecer de uma hora para outra. Seja as previsões mais catastróficas, apocalípticas, né? Seja as mais otimistas, maravilhosas, todas, né? Tudo isso que pode acontecer, que ao meu ver vai ser uma coisa que vai cortar tanto para um lado quanto para o outro, quer dizer, vai ter previsões que vão acontecer que são das mais horríveis, apocalípticas, e vai ter previsão que vai acontecer que são muito legais. Então, assim, só que tudo isso não é amanhã, não é hoje que começa. É um processo, tá?
Interessante lembrar disso, porque mais cedo eu estava vendo ali alguns comentários no Threads, e vocês devem saber que eu sou intelectual acadêmico, estou fazendo licenciatura em ciências humanas, para ter o diploma de professor, e vez e outra eu comento no Threads coisas que eu estou estudando, né? E uma das questões que, inclusive, está ajudando a ter uma ideia muito boa do contexto atual, com base no referencial histórico, para entender os processos astrológicos, é o estudo da matéria de História da Educação, que tem a ver com todos esses processos que estão acontecendo com o nosso planeta agora, se relaciona muito, né? E aí eu comentei lá no Threads a respeito da gente ainda ter, nos dias de hoje, culturalmente falando, nos costumes, muitos resquícios da Idade Média. E na educação isso também acontece. A gente tem resquícios na educação da Idade Média ainda, porque a própria noção de escola ela veio muito da escolástica, que é um artifício, uma ferramenta desenvolvida pela igreja para passar os ensinamentos teológicos à frente. E aí me veio um camarada falando que hoje, que a gente tem, não tem nada a ver com o passado. Que a gente já está em outra, que o mundo já é diferente, né? Então, são visões como essas, imediatistas como essas, que desconsideram os processos a longo prazo, que quando olham para um posicionamento astrológico, vão querer adiantar, né? Vão ter uma ansiedade, né? Hoje, a gente não está num planeta tão diferente do que era há 250 anos atrás, se a gente for parar para ver culturalmente, não. Culturalmente, não. Tá? A gente tem o quê? Novos estilos de roupa, novas redes sociais, uma série de assuntos que hoje você consegue falar de uma maneira mais tranquila, ainda assim tem muita gente que reage mal. Então, assim, em termos culturais, a gente não mudou tanta coisa assim. E o que eu quero dizer com todo esse comentário é que não é porque o Plutão entrou em Aquário que as coisas vão começar a mudar no nosso planeta de maneira mais rápida. Não é porque a gente está entrando agora numa nova era, gente, que os processos eles vão começar a ser mais rápidos. Eles vão continuar, tá? O ser humano ainda tem muito que aprender, principalmente sobre viver em sociedade, família. Principalmente sobre viver em sociedade. Você tem setores aí, tocando nesse assunto de humanitarismo mesmo, do Plutão, setores da sociedade que sofrem certos tipos de perseguições, mas que fomentam outras, né? Você encontra aí dentro dos movimentos étnico-raciais, dos movimentos pretos, pessoas transfóbicas. Você encontra dentro do movimento LGBT pessoas racistas. Você encontra dentro do movimento feminista pessoas transfóbicas. Você encontra dentro do movimento trans pessoas machistas. E por aí vai. Então, assim, até quem quer olhar para o mundo de uma maneira diferente do que era antes, ainda esbarra em outras amarras estruturais conscienciais que a gente falou no vídeo da Biblioteca, que às vezes a pessoa nem percebe. Né? Aí a gente fica sonhando com um mundo cor-de-rosa que nem a gente mesmo consegue viver na nossa vida, porque a gente está cheio de preconceito, porque a gente está cheio de ignorância e cheio de ansiedade, né? Porque a gente quer ver o que a gente ama acontecer primeiro fora, para depois a gente fazer na nossa vida, né? A gente não entende que é ao contrário, primeiro dentro, depois fora, tá? Então, se você quer um mundo sem racismo, se você quer que o Plutão em Aquário represente realmente a queda dessas hegemonias culturais dominantes, eurocêntricas de poder, né? Se você quer ver a queda aí do racismo, da transfobia, do machismo, da gordofobia, de todas essas violências contra a humanidade, todos esses preconceitos nojentos,
Então, a gente tem que começar a limpar tudo isso de nós, porque todo mundo tem preconceito, todo mundo. E não adianta a gente querer uma mudança global se a gente não muda internamente. Vocês entendem, gente? Que é lindo falar de Plutão em Aquário, difícil é a gente realmente fazer diferente. Porque incorporar Plutão em Aquário é a gente ter coragem de tomar novos rumos e destruir os parâmetros anteriores. Tá? Então, o céu do dia de hoje já começa como, família? Já enfiando o dedo na ferida do planeta Terra. Tá? Hoje é um dia importantíssimo, hoje é um dia histórico. Os acontecimentos que vão tomar parte agora nesse final, anota, gente, anota. Tá anotando? Anota. Os acontecimentos que vão tomar parte agora, no final de 2024, vão marcar as próximas 2 décadas. Os acontecimentos históricos que vão acontecer no final de 2024 vão entrar para a história e vão marcar as próximas 2 décadas. E aí? Em que rumo está a sua vida? O que você quer para a sua vida nas próximas 2 décadas? E o que você não quer? É agora. É agora o momento da decisão. É agora. É as sementes que a gente está plantando agora. Para os próximos 22 décadas, fica mais impactante, né? 2 décadas. Eu sei que eu sou engraçado, gente, mas eu tô falando sério, tá? Agora, voltando, né? Gente, hoje a Lua tá em Câncer, né? Então, assim, é dramático, né? É uma terceira entrada de Plutão em Aquário dramática, né? Hoje é um dia sensível. Hoje é um dia que a gente vai trazer para o nosso campo. A gente vai perceber a diferença no padrão vibratório. Tá? Hoje, os próximos dias, a gente vai sentir a diferença do padrão vibratório, porque vai mudar o padrão vibratório do planeta inteiro, entendeu? Só que isso não é que vai fazer a mágica acontecer. O que eu quero dizer é que a nossa atitude pessoal é que faz a mágica acontecer. Tá? Então, a gente vai sentir a mudança no padrão vibratório, já algumas pessoas já estão sentindo, né? Porque esse Plutão, ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E essa lua em Câncer, ela serve para a gente perceber em quais setores, né? A lua em Câncer que abre essa sensibilidade toda, em quais setores, em quais assuntos, em quais campos, quando você toca num assunto, é nele, é aí. Percebeu a mudança? Nessas situações, nesses recortes, que você sentia maior diferença, é aí que a coisa está mais aberta para a mudança acontecer. Porque a energia já está se sintonizando. Naquelas áreas da vida que você perceber que está mais travado, é aí que as mudanças devem continuar e se intensificar. Tá bom? Hoje, a gente vai sentir uma necessidade muito grande de expressar sentimentos. Então, é interessante a gente estudar os porquês. Não para validar, o sentimento X que eu tenho, ele é ok, ele pode. O sentimento X, esse aqui não, esse aqui é pecado, esse é proibido. Não, não é isso.
entender os porquês sem julgar, sem colocar juízo de valor. Por que que esse sentimento X, esse sentimento de revolta aqui, ele tá? Porque veja bem, gente, existem muitos sentimentos que a gente tem que se a gente for buscar a origem, racionalmente falando, vai fazer todo sentido. E a gente vai ver que realmente, putz, não teria como eu me sentir diferente. Só que às vezes o abismo entre o nosso eu sensível e o nosso eu racional é tão grande que mesmo aqueles sentimentos que teria como a gente procurar entender, a gente não consegue. Hoje é um dia em que a frenia entre a sensibilidade e a racionalidade vai ser diminuída. O abismo entre os espíritos vai ser diminuído. Então vai ficar fácil da gente se sentir e se entender. Muito bom, né? Entende, gente? Então, um dia histórico que pode parecer comum, mas não será. Muita atenção no ciclo social, nas pessoas que a gente vai encontrar hoje, nos papos que a gente vai ter. Muita atenção nos assuntos. Os assuntos que a gente for conversar, trocar nos dias de hoje, vão ser assuntos latentes. Vão ser sinaizinhos, pistas, tá bom? De assuntos que vão ser importantes nos próximos anos para a nossa vida, tá bom? Muita atenção nos sinais no dia de hoje. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz Plutão em Aquário. Viva a nova era. Viva a nova Terra. Abraço. Até amanhã. Beijo! Chama se precisar de qualquer coisa. Não é para ficar com vergonha. Abraço.